Olá, pessoal. Estamos, neste momento, apresentando a quarta parte do programa As Letras Falam, Metodologia para a Alfabetização. E o objetivo desta etapa é o de consolidar habilidades de alfabetização. Quero recordar um pouco do nosso percurso. Desde a primeira fase, nós iniciamos a fase 1, partindo de palavras completas, dividindo em sílabas, que é a unidade natural de pronúncia, dividir em sílabas. Das sílabas nós partimos para o reconhecimento de rimas e também para a identificação de fonemas. Tudo isso no plano da oralidade, trabalhando fortemente a consciência fonológica em todas as suas características. Na etapa 2, falamos sobre letras, reconhecimento de letras, identificação, traçado das letras, classificação de vogais, consoantes, enfim, todas essas competências e habilidades ligadas ao universo das letras. Na parte 3, nós promovemos o casamento entre tudo o que era de habilidade oral com as habilidades de escrita e caminhamos para que a correspondência fonema-grafema se tornasse possível, ou seja, chegamos ou estamos conduzindo a criança para o nível alfabético de escrita, onde ela se torna capaz de pensar uma palavra e escrever essa palavra, fazendo a correspondência fonema-grafema, e também se torna capaz de, ao olhar, ao ver uma palavra, mesmo que seja uma palavra nova, transformar as letras em sons, e isso ela faz dividindo palavras em sílabas. Então vejam vocês que sílaba para nós é um elemento importante, e é exatamente agora, nessa quarta etapa, que nós sistematizaremos o uso, o reconhecimento de sílabas nas palavras. Porque, como nós dissemos, a sílaba é a unidade natural de pronúncia. Com as sílabas nós compomos palavras falando e nós compomos palavras para escrever e decompomos também palavras para podermos ler. Então vejam vocês, nós vamos trabalhar com 19 grupos silábicos. Nós não estamos alfabetizando com papepi, popu, babebi, bobu. Lembre-se, nossa criança já está alfabetizada. Nesse nível que nós propomos a quarta etapa, onde iremos trabalhar agora com grupos silábicos, nossa criança já chegou no nível alfabético e estamos, isto sim, consolidando habilidades, reconhecimento de sílabas, habilidade de olhar uma palavra e segmentar em sílabas, de poder trocar sílabas de uma palavra agora ligada à parte oral e à parte escrita. Nossa criança fazendo leituras e nossa criança escrevendo. Então, para que isso fique mais claro, convido vocês para partilharem comigo a apresentação onde nós iremos ver algumas dessas atividades que têm por objetivo consolidar esse processo alfabético. Vamos lá. Pois bem, estamos na parte 4, cuja denominação é desenvolvimento de habilidades em leitura e escrita para consolidação do processo alfabético de escrita. Então vamos conhecer algumas dessas atividades que têm esse objetivo de consolidação e realmente reforçar essa habilidade. E para isso é importante a repetição. A repetição não é mero automatismo. Repetição é poder lidar com o mesmo tema, com o mesmo assunto, com o mesmo objeto de conhecimento repetidas vezes. E a cada vez que o sujeito interage com seu objeto de conhecimento, ele pode aprofundar seu conhecimento. Quero lembrar também que a formação de memórias, que é o que garante nossas aprendizagens por um período prolongado, de memória de longo prazo, dependem de repetição, de atividades sobre as quais o cérebro se debruça constantemente. Então, frequência, ensino explícito, atividade consciente, todos esses fatores irão facilitar que a criança grave, que a criança memorize representações ortográficas que irão permitir e facilitar a leitura e a própria escrita. Então, como exemplo, nós temos aqui o grupo Papepi-Popu. Nós temos palavras faltando uma sílaba. A tarefa da criança é pensar entre Papepi-Popu o que é que encaixa em cada um desses espaços vazios. Então, ela tem que fazer um jogo. Ela pode ir por ensaio e erro, por exemplo, pana, pena, pina, pona, puna, e analisando qual que ficou melhor para combinar e formar uma palavra real, uma palavra conhecida. Então, esse é o objetivo. Isso leva a mecanismos de leitura, reconhecimento de sílabas, e também faremos aí a prática da escrita dessas palavras para garantir a representação ortográfica. Então, eu volto a reforçar a importância de pensar por sílabas, de poder reconhecer sílabas escritas, porque na medida que a criança
começa a ler uma palavra que ela não conhece, uma palavra nova. Pode ser uma palavra que já pertence ao repertório oral da criança, mas que ela não conhece por escrita, ela terá, obrigatoriamente, para poder ler essa palavra, saber segmentar em sílabas. Então, ela segmenta uma sílaba e já atribui valor sonoro àquela sílaba, retém essa sílaba na memória, vai para outra sílaba, decodifica aquela sílaba, retém na memória, vai para outra e depois faz a síntese e chega à palavra usando a rota fonológica. Então, nós estamos aqui trabalhando fortemente, né, na rota fonológica ou nas estratégias alfabéticas de escrita. Vamos a um outro exemplo. Aqui nós temos a turma do Gá, Gé, Gui, Gó. Então, ao contrário do que normalmente se faz ou comumente se encontra, de trabalhar com a ideia de Gá, Gé, Gi, Gó, Gu, a nossa estratégia, nesse caso, é mantermos o padrão, aquilo que é o mais regular. Vejam vocês, quando a gente fala pá, pé, pi, pó, pu, ba, bebi, bobu, laleli, lolu, tateti, totu, o som da consoante sempre se mantém, o que muda é a vogal. Então, para a maior parte dos grupos silábicos, o som da consoante é sempre o mesmo, vai mudando a vogal. Agora, não sei qual a explicação, para que isso não ocorra e acabe se tratando Gá, Gé, Gi, Gó, Gu, para manter a regularidade do que seria a dupla, não é? Consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Porque no caso do gay e do gui, nós temos uma letra adicional. Conversando com o pessoal que alfabetiza, professores, psicopedagogos, fonoaudiólogos, muitas vezes eu ouço a justificativa que se a gente apresentar o gay e o gui para a criança tal e qual são escritos, isso seria um complicador, poderia dificultar a aprendizagem. Eu confesso para vocês que isso não procede em nada, porque assim, com todas as crianças que eu trabalhei hoje e ensinei a ler e escrever, e não foram poucas, eu não vi nenhuma criança com dificuldade para compreender que para escrever pá, pé, pi, pó, pu, por exemplo, a gente usa o P e o A fica pá, o P e o E fica P, o P e o I fica pi, o P e o O fica pó, o P e o U fica pu, o B e o A fica ba. Não vi nenhuma dificuldade de eles compreenderem isso. E quando a gente coloca a turma do Gá, Gé, Gui, Gó, Gu, mantendo o som da consoante e mudando as vogais, eles também não têm dificuldade em compreender que essa é uma família um pouco diferente, esse é um grupo um pouco diferente dos outros. Porque para escrever G, nós não podemos usar só o G e o E. Para escrever Gá, nós só usamos o G e o A. Pronto, igual o P e o A forma pá, o B e o A forma bá. Mas para escrever o G, a coisa é um pouquinho diferente. Por quê? Porque essa turma é diferente. A gente precisa colocar a letra U. Então a gente escreve o G ou U, agora sim, a gente vai colocar a letra E. E tudo junto a gente vai ler G. O U nós escrevemos, mas a gente não precisa ler. Essa é uma letra que a gente não lê. E para escrever Gui, a mesma coisa. E por que isso acontece? Porque a nossa escrita vem de muitas línguas. Deixe-me voltar aqui para o slide do Gagagigogô. Porque a nossa escrita tem regras, as nossas palavras vêm de outras línguas, e aí a gente vai fazendo adaptações. Então, essa turma ficou diferente. Não essa turma, mas há outras turmas que também ficaram diferentes. Então, Gagagigogô, para escrever o G e o Gui, nós vamos colocar o U e nós vamos ler G e Gui, botando o U, mas sem falar o U na hora de ler. Então, essa é uma explicação básica e eu não vejo nenhuma dificuldade ou nenhum trauma nas crianças em compreenderem, e a gente já começa a dizer, muito bem, se eu for escrever pá, que letra que eu uso? P com A. Se eu for escrever P, P com E. E se eu for escrever Gá, que letra que eu uso? G com A. Mas se eu for escrever G, que é daquela turma estranha, mas aí precisa pôr o U. Então, a gente faz o G, o U e o E. E para escrever o Gui, o G, o U e o I. E se não colocar, vamos ver o que fica? Fica outro som. Vai ficar G, vai ficar G. Olha que interessante, como é mesmo que fica? E se a gente colocar o U, o que está escrito? Se a gente tirar o U, o que fica? O pessoal pode brincar com isso, se dar conta de que a escrita tem coisas meio estranhas, tem coisas meio irregulares. Então, uma verdade que as crianças precisam aprender e que faz uma diferença muito grande no domínio da escrita é começar a se dar conta de que nossa escrita não é tudo bonitinho, tudo regular, tudo fácil. É uma escrita cheia de complicações. E nada melhor do que a criança ir se familiarizando com essas complicações. Eu posso garantir para vocês que elas não terão dificuldade em compreender esse fato e poderão se apropriar dele muito cedo e começar até mesmo a nos surpreender com o uso adequado destas sílabas que podemos chamar de sílabas irregulares, porque nós temos uma letra que está ali visualmente presente, mas que não tem representação fonética. Na maior parte das palavras, nós não pronunciamos o U, o U em G e Gui
por exemplo. Então, eu digo para vocês, não se preocupem, ensinem a língua real, não distorçam a língua, porque senão a criança aprende uma nova língua que não é a que ela precisa dominar. Muito bem. Outra característica que nós temos, é claro, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar 19 grupos silábicos, mas eu estou trazendo exemplos do que já tem irregularidades. Vamos trabalhar com a turma do chá, xé, xi, xó, xu. Muito bem, quando eu falo chá, xé, xi, xó, xu, tem duas formas de escrever o x. Eu posso escrever com CH e posso escrever com X. Curiosamente, a maior parte das propostas apresenta a turma do X, X com A, X com E, X com I, para fazer o chá, xé, xi, xó, xu, e guarda o CH para um outro momento, alegando que, mas isso é muito complicado, vai atrapalhar a aprendizagem da criança. Olha, gente, quando eu ouço essas conversas, eu vejo que nós subestimamos a capacidade de aprender das nossas crianças e a gente as trata como deficitárias. E se você trata alguém como deficitário, essa pessoa não aprende. Bota em fé, essa criançada é capaz de compreender claramente que o mesmo som pode ter mais do que uma letra para escrever. E muito cedo na vida começam a ficar muito alertas e muito atentas e começam a nos perguntar: mas eu vou escrever com X ou com CH? Eu vou escrever com J ou com G? Por quê? Porque elas foram expostas a esse fato desde muito cedo. Essa língua complexa não foi escondida delas. E de repente foi caindo ou aparecendo do nada, ou a gente esperando que um dia, por conta própria, elas descubram que essas coisas existem. Então, aqui nós apresentamos o grupo Xaxa e Xixoxu, explicando para a criança que podemos escrever de duas maneiras diferentes. Às vezes com CH e outras vezes com X. E aí a criança vai completar as palavras. Por exemplo, chato, então, a palavra chato, mas eu vou escrever com CH ou vou escrever com X? Vejam vocês que a gente até já começa a colocar cores. Por exemplo, a turma do chá, xé, xi, xó, xu, o espaço é amarelo. A turma do chá, xé, xi, xó, xu com CH. E a turma do chá, xé, xi, xó, xu com X é um espaço meio rosado, meio creme. Para quê? Para que a criança já comece a se dar conta de se ela vai usar o X ou vai usar o CH. Então, isso é uma dica visual para que ela já comece a trabalhar com uma regra ou com um fato ortográfico. Outra novidade, ou uma coisa que também não é tão frequente, é a turma do R com A, né? Normalmente a gente fala ra, ré, ri, ro, ru, e menos vezes a gente ensina o ra, ré, ri, ro, ru, ou já aborda a questão do ra, ré, ri, ro, ru com R, ra, ré, ri, ro, ru com dois R. Muito bem, aqui a gente faz a diferença, então a gente apresenta para as crianças, por exemplo, a turma do ra, ré, ri, ro, ru, e já começa explicando que às vezes nós vamos escrever com um R só, e outras vezes nós vamos escrever com dois R's. Então aí aparece a turminha de um R só, ra, ré, ri, ro, ru, e a turminha dos dois R's, ra, ré, ri, ro, ru também. Então, rabo, por exemplo, é ra, e garra também é ra. É o mesmo ra, só que uma hora é escrito com R só e outra hora é escrito com dois R's. E vejam vocês que a gente já prepara graficamente o preenchimento das palavras com as sílabas, de modo que a criança possa constatar que quando o ra, ré, ri, ro, ru estiverem no começo da palavra, o som será escrito com um R só. Então vejam vocês aqui, é um cinza mais escuro, mostrando o começo da palavra, e aí nós vamos explicar para a criança que quando está no começo escreve com R só. Agora, quando o ra, ré, ri, ro, ru estão dentro da palavra, ou seja, não estão na sílaba inicial, nós escreveremos com dois R's. Mas alguém pode dizer, mas existem exceções. Deixem as exceções para depois. Vamos trabalhar com aquilo que é o predominante, com aquilo que é a regra, com aquilo que é o que mais acontece. E em determinados momentos nós podemos apresentar o que são chamadas as exceções. Muito bem, então vamos trabalhar de uma maneira prática, de uma maneira, aquilo que é o mais frequente na língua, aquilo que é o dia a dia, e vamos guardar as exceções para os momentos em que nós, de fato, podemos trabalhar com mais segurança, com mais tranquilidade, com essas
exceções. E nós vamos apresentar também a turma do rareriroru. Vejam vocês, o R para rareriroru é o mesmo R de rareriroru, só que os sons são diferentes. Os sons são diferentes porque os contextos de uso também são diferentes. Então, aí nós temos um fato ortográfico que uma mesma letra, uma letra chamada R, pode escrever o som R e pode escrever o som R. Esse é um fato ortográfico. A letra é a mesma. E o que é que varia nesse fato ortográfico? A posição do som dentro da palavra, ou a posição da letra dentro da palavra. Então, por exemplo, se eu tenho fó, qual é a primeira palavra? A primeira palavra é fora. Então, por tentativa e erro, a criança pode chegar à palavra fora, ou a palavra muro, a palavra cara. E o que ela vai, ou nós vamos conduzi-la para compreender, para constatar? Porque a gente sempre trabalha no sentido de levar a criança a fazer constatações, ela mesma verificar regularidades, para que ela nos diga, olha, sabe o que eu descobri? Que quando não está no começo da palavra, a letra R faz R. Muito bem, e quando ela está no começo da palavra, ela faz R. Então, essas são montagens, ou a gente leva a criança a fazer esses julgamentos, observações, constatações, e ela elaborar esses fatos preferencialmente. Não nós ficarmos dando isso como regras que saem da cabeça da gente, e nós tentamos enfiar na cabeça das crianças a qualquer custo. Por isso que eu digo, até mesmo ensinar ortografia pode ser um jogo extremamente desafiador e que excita os neurônios e as funções mentais superiores ligadas aí às tomadas de consciência, formação de conceitos, regras, e aí, no caso, de uma base linguística, psicolinguística, colocá-las em ação para a criança fazer as suas constatações. Então, é dessa forma que nós caminhamos para consolidar as habilidades aí ligadas às questões dos 19 grupos silábicos. Muito bem. E o que nós pretendemos nessa etapa, então? Levar a criança a um reconhecimento e a um uso muito rápido já dessas sílabas regulares, porque, na sequência, nós iremos trabalhar com as sílabas não regulares. Então, em síntese, nesta quarta etapa, nós estamos trabalhando para levar a criança a automatismos. É claro que nós queremos automatismo. E o que é automatismo? É algo que ocorre de uma maneira desinteressante? Não. Todo comportamento bem aprendido, ele tende a se tornar automático. É como quando nós estávamos aprendendo a dirigir um carro, por exemplo. A gente toda hora tinha que ficar pensando onde vai pôr a mão, a mudança de marcha, quando os carros não eram automáticos. E mesmo automático, o que a gente faz? Nós temos que ficar pensando em todos os detalhes e vamos ganhando automatismos. Mesmo para escrever, quando nós começamos a aprender a escrever, que tinha que ficar pensando as curvinhas da letra, para onde a letra ia, a proporção, depois se torna um automatismo. Então, os automatismos é que levam à velocidade, é que levam à fluência, no caso da leitura. E eles se tornam possíveis graças à repetição. Agora, não é uma repetição vazia, é uma repetição que leva a criança a refletir sobre a língua, a analisar a língua. E o que nós colhemos como resultado desse processo todo? Uma velocidade e uma facilitação na leitura e na escrita das palavras. Muito bem, agora nós nos encontraremos no próximo vídeo, no qual iremos apresentar para as crianças sílabas de construções mais complexas, envolvendo consoante, vogal, consoante, 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 vogal, vogal, consoante. Vejo vocês na nossa próxima programação. Até lá!